Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu continuo aturando esse inferno aqui de burrice, baixo nível, sabotagem, crime, mediocridade, nojeira, podridão. É uma gente assim de baixíssimo nível, um lixo, é uma gentinha nojenta que está aqui usando retardados no entorno, monitorando aqui minha vida privada e vomitando ódio, lixo, baixo nível e pobreza todo dia. Uma gente que tem muito dinheiro e é muito pobre, por isso que estão fazendo isso comigo há 8 anos, vomitando ódio aqui na minha vida, destruindo minhas conexões, minhas amizades, meu tempo aqui. É um inferno assim insuportável e não consigo nenhum advogado aqui para me livrar dessa gentalha fedorenta para seguir a minha vida aqui. Vão destruir de novo, que é isso que resta para uma gente medíocre dessa. Enfim, hoje vamos continuar aqui, vamos completar, né, a reflexão sobre o artigo aqui da Fundação Fernando Henrique Cardoso sobre o nacionalismo, segundo o que eles dizem, né, o retorno do nacionalismo e o crescimento dessa chamada extrema-direita no mundo recente. Tá? Então o artigo se chama Nacionalismo e Democracia na Europa e no Brasil, foi publicado agora em junho, né, desse ano, e no vídeo de ontem eu fiz as primeiras reflexões aqui, a primeira metade, né, das reflexões, e agora eu vou finalizar esses comentários aqui sobre esse artigo, porque eles certamente ajudam a entender bastante aí as diferenças e as várias semelhanças entre a extrema-direita, a chamada extrema-direita, e a chamada direita neoliberal, né, que seria uma direita mais soft, etc. e tal, que é essa direita que joga o Estado inteiro embaixo d'água e dá uma entrevista de sapatênis e todo ponderado e com muita educação e etc e tal, tá? Enfim, então é isso, tá? A reflexão de artigo da Fundação FHC sobre o crescimento da extrema-direita parte final, tá? E aí deixo antes com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo romance, tá? Que saiu tem um mês mais ou menos aí. Quem quiser entrar em contato, furar o bloqueio desses bandidos retardados aqui, a gente conversa. Você ganha 2 marcadores também, tá? E anuncio para vocês também o meu livro de poemas, já tem 1 ano aqui, também não consegui vender ainda por culpa desse criminoso, essa gente asquerosa. E aí, se você quiser entrar em contato aí também, se você levar o livro de poemas, o romance, os 2 juntos, você ganha os marcadores do mesmo jeito, tá? Então, pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais aqui sobre esse artigo, tá? E o quanto que ele pode ensinar aí, não só sobre essas semelhanças e diferenças, mas também sobre um olhar ingênuo, né, que os neoliberais lançam para a realidade brasileira, nacional e etc e tal. Para o mundo, tá, de maneira geral, vocês vão ver aqui. Enfim, então a gente parou aqui num parágrafo que um pesquisador chamado Bernardo Sorge estava sendo citado aqui, e ele reclamando que, né, a extrema-direita e a extrema-esquerda excluem o restante da população. E aí eu ponderei que extrema-esquerda que ele está citando, né? Porque extrema-esquerda no Brasil tem 3 partidos ali, que são o PCO, o PSTU e a União Democrática, acho que é isso, que tem um partido novo aí, enfim, mas nenhum deles tem nenhum deputado, nenhum senador, nenhum congressista e nenhuma prefeitura. Então, quem são, né, essas pessoas da extrema esquerda que eles estão ponderando aqui? Repito, se estiver falando do PT, do Ciro e do PSOL, estão enxergando muito mal a questão, né, porque, né, o extremismo não está ali. E mesmo nessas figuras da extrema esquerda brasileira, se a gente pode, digamos, né, ponderar alguns problemas na visão da extrema esquerda, talvez um saudosismo teórico em alguma medida ali, mas não são golpistas, não são violentos, não são, enfim, né, assassinos, como é o caso da extrema-direita, que tinha plano para matar o Lula, né, matar o Alckmin, matar o Alexandre de Moraes, etc. e tal, tá? Enfim, e aí comentei também que ele diz aqui que a falta de perspectiva dá lugar a uma idealização do passado, no qual se enraiza o discurso nacionalista, reacionário, conservador. E aí, repito, essa falta de perspectiva, né, como eu já falei aqui no vídeo passado também, ela me parece nitidamente uma espécie de, digamos, mais ou menos como a gente faz quando a gente lança um olhar
para um comportamento de um bicho, por exemplo, e caracteriza com um adjetivo humano, né? Que é a personificação. E é mais ou menos isso que essa galera aqui está fazendo, né? Quer dizer, eles estão lançando um olhar para o Brasil inteiro como se o Brasil inteiro fosse o que eles acham que é, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque essa falta de perspectiva no sentido de um projeto nacional ou da ideia de nação, ela só existe na cabecinha deles, dos neoliberais. A esquerda nunca deixou de ter perspectiva para o Brasil, nunca deixou de ter projeto. Basta ver a história do Brizola, do Lula, né, que são as figuras mais antigas aí, e depois, né, do Ciro Gomes, do PSOL, quando o PSOL surge. Então, quer dizer, isso é uma ingenuidade inacreditável dizer isso, né? E aí eles continuam aqui dizendo que, enfim, né, o livro, que é um livro que eles estão publicando, né, que já publicou certamente aí, está com esses artigos, ele está disponível gratuitamente, traz 6 artigos originais que abordam como o recrudescimento do nacionalismo está sendo enfrentado ou promovido na Europa e no Brasil pela esquerda e pela direita tradicionais, tá? Então deixa eu ver aqui. Ele está dizendo, essa expressão aqui também, o recrudescimento do nacionalismo, é típica de quem não acredita na nação ou no nacionalismo, né, no Estado. Especialmente quando essa perspectiva vem de alguém da política, né, de partido, fica evidente que é tipo de alguém que não tem uma visão de país no sentido do Estado. Pelo contrário, defende um Estado que fique ausente, e vocês vão ver que isso comparece de maneira evidente aqui no restante dos comentários, e denota também mais uma ingenuidade, né? Porque não existe... A esquerda, por exemplo, ela nunca trabalhou com um recrudescimento do nacionalismo, porque ela sempre acreditou nisso. Então, uma ingenuidade dizer isso aqui, enfim, né? E eu estou fazendo essa... Ele diz aqui, né? Na Europa e no Brasil, pela esquerda e pela direita tradicionais, certo? Então, é uma ingenuidade dizer isso. E aí eles falam aqui ele cita o nome de algumas figuras que escrevem artigos aqui para esse livro. Então, Danilo Martuchelli, Daphne Halykiopoulou, que parece um nome grego, né? Michel Viviorca, Maria Celina D'Araújo, Daniel Arão Reis, que é um professor de história, que tem inclusive um artigo publicado aqui no Manifesto Comunista do Marx, aqui, que eu mostrei para vocês ontem. E esse Bernardo Sorge, que é outro aqui que também está citado. Eles assinam os textos e exploram caminhos possíveis para um nacionalismo respeitoso dos valores democráticos. E aí, pessoal, eu acho uma coisa aqui também que vale a pena comentar o seguinte, né? Eu já falei essa expressão aqui, nacionalismo respeitoso dos valores democráticos. Por um lado, existem perspectivas de fato que são, digamos, patrióticas e ao mesmo tempo autoritárias, é um fato isso, né? Porém, não é o caso do Bolsonaro. Bolsonaro não é um patriota autoritário, ele é um conservador autoritário. Já mostrei ontem aqui, e eu ontem passei uns 4 ou 5 exemplos aí, poderia passar uns 200 aqui, né? De que o Bolsonaro não tem nenhum patriota de verdade, não faz o que ele fez com o Trump, não vai lá dizer I love you e, sabe, babar o ovo do Trump mesmo e se colocar numa posição submissa, abertamente submissa ali e para além do restante, né? Então, assim, se eu for citar aqui, né, todos os exemplos, dá um vídeo inteiro e não é o caso. Mas o Bolsonaro não é um patriota autoritário. Ele é um conservador alienado, né, e joguete na mão dos neoliberais e autoritário. Por isso que ele tentou dar o golpe, mas o resto não tem nada de patriota. E neoliberal ele também não é. Ele é uma figura que... Aí eu já disse isso aqui num dos vídeos do canal. E essa realidade não é fácil de perceber pela própria lógica na qual ela se configura. O Bolsonaro ele só defende o tal mercado, o livre mercado e etc. e tal, porque as figuras que no Brasil defendem o livre mercado são as mesmas que atacam a esquerda. Como o Bolsonaro nasceu, né, para a perspectiva popular e para a própria vida dele ali, né, ele inventou aquela visão de mundo dele ali, e ele nasceu, ou a visão de mundo dele sobre política nasceu negando o PT, negando a esquerda, negando o comunismo, negando tudo que a esquerda representa.
A saída que ele viu ali para poder, e talvez até seja uma saída, digamos, inevitável para quem está nessa posição, né? Porque o restante dos grupos de atuação política do Brasil, tirando a esquerda, são todos neoliberais, né? O restante, que eu digo, aqueles que não são nem esquerda e nem os bolsonaristas, né? E aí o Bolsonaro olhou e falou, bom, eu tô contra aquela galera ali, quem é que tá ali? Ah, é o fulano, é o neoliberal e tudo mais, o que ele pensa? Ele também é contra a esquerda, então vamos lá, vamos juntar com aquela galera ali, porque é isso. O Bolsonaro, ele se juntou com o Paulo Guedes, não pelo que eles afirmam, mas pelo que eles negam. Simples assim. E aí fica evidente, quando você entende isso, fica mais fácil entender como pode um sujeito desse que diz que o Brasil é um lixo, que, enfim, não tem projeto de país, vende a refinaria de graça. Quer dizer, entende? Se coloca um patriota, é uma farsa, é uma mentira, né? E talvez seja uma mentira para o próprio Bolsonaro, porque, ou enfim, né, uma mentira não, mas talvez seja uma perspectiva radicalmente invisível para o próprio Bolsonaro, porque ele é conservador, então essas questões que ele admira ou que ele diz ali, né, defender de maneira muito enfática e efusiva, que são a bandeira, o hino e tudo mais, isso, para além da questão nacional estrita, tem um viés conservador, né? Porque, enfim, essas são questões aí que já existem há bastante tempo e que já estão ali meio que digamos, desenhadas e ao mesmo tempo contornadas por uma série de elementos de tradição e etc e tal. Então, quer dizer, eu não estou dizendo aqui que a gente tem que abandonar a bandeira e o hino, etc e tal, mas no mundo atual, que é muito mais nacional, cosmopolita e etc e tal do que qualquer outra coisa, isso não pode vir sozinho, né? Porém, então, para ficar registrado, do meu ponto de vista, o vínculo que o Bolsonaro tem com o hino, com a bandeira e com, enfim, com a camisa da CBF já é uma outra questão ali, mas não é também de se jogar fora a percepção de que essa figura do bolsominion, né, que nasceu antes do Bolsonaro, né, diga-se de passagem, nasceu num jogo das Copas da Copa das Confederações de 2013, acho que Brasil e Japão, eu acho, e aquela galera que estava ali num estádio em Brasília, né, a maioria de ricos ou classe média alta, vaiaram a Dilma e a partir dali, né, nasceu essa figura do direitista, patriota, enfim, né, que veste a camisa da CBF. Agora, não é de se jogar fora, sublinho isso aqui, que essa figura nasceu numa vaia, né? Isso não é de se jogar fora, há de se pensar isso, porque isso reflete e vai se desenrolando no posteriori daquilo ali como a negação que eles são, né? E aí, automaticamente, no limite, eles se conectaram com os neoliberais e tudo mais. Agora, para finalizar, essa conexão do Bolsonaro com os neoliberais, especialmente do Bolsonaro, é uma conexão radicalmente irrefletida, né? Ele mesmo disse isso na campanha de 2018, eu não conheço, não entendo nada de economia e vou me conectar com o meu posto Ipiranga, que é o Paulo Guedes. E usou até uma metáfora péssima, né? Porque é um privatista e ele usou o posto Ipiranga, que é uma conexão público-privada e tudo mais, quer dizer, e para falar de uma estatal. Então, assim, nítido que ele não tem nada de patriota, ele é um imbecil, o Bolsonaro é um imbecil, certo? Muito bem, então, e aí então, né, se existem caminhos possíveis para o nacionalismo respeitoso dos valores democráticos, eles precisam passar pela percepção dessas diferenças entre esquerda e direita e também para a percepção de que a direita neoliberal não se incomoda de se conectar com o Bolsonaro da vida, porque eles já apoiaram o golpe de 64. Eles apoiaram a Lava Jato, que foi um golpe também, né? Já falei aqui, eu comentei uma vez, eu li um texto, se não me engano, na página da Lilia Schwartz, no Instagram, que ela, digamos, ela esboça ali uma diferença entre a direita que dá para dialogar e a direita extrema. Essa tal direita que dá para dialogar, que as pessoas chamam, se a gente for olhar mesmo aí, quem são essas figuras? Né? São as figuras que botaram o ovo para nascer o Bolsonaro.
né? E, na verdade, o Bolsonaro não nasceu nem nesse ovo, ele nasceu... Bolsonaro é uma espécie de bactéria bizarra que estava no corpo do Temer, né? O que nasceu daquele ovo ali foi o Temer. Mas, enfim, essas figuras que dá para dialogar são o Aécio Neves, que foi para a tribuna dizer que a Dilma não ia governar porque ele perdeu, né? Questionou as eleições da mesma maneira que o Bolsonaro, né? O Eduardo Cunha, que deu golpe, que, enfim, né, comprou gente no Congresso. Quer dizer, essa é a direita que dá para dialogar? E Temer, que é um golpista, está ali, né, enfim, articulando golpe dentro do governo. Enfim, a direita brasileira é um problema seríssimo, né, e a gente tem que pensar isso aí, tá? Bom, e aí continuando aqui, eles perguntam, né, como entender o ressurgimento do nacionalismo autoritário, né, que, repito, não é o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro é autoritário, mas não é nacionalista, tem nada de nacionalista. Que desafios ele coloca para a democracia? Que respostas as forças democráticas de esquerda e direita podem dar às questões que o nacionalismo autoritário mobiliza? Estas foram algumas perguntas que o webinário propôs aos convidados, tá? E além dessas figuras aqui que eles citaram, participou da conversa também a socióloga e historiadora Maria Alice Rezende de Carvalho. E essas perguntas aqui, por exemplo, que respostas as forças democráticas de esquerda e direita podem dar às questões que o nacionalismo autoritário mobiliza? Ainda que os neoliberais possam ser considerados democráticos em alguma medida, eles são um problema na medida em que eles não se incomodam com as articulações com os autoritários. Simples assim. O Paulo Guedes foi a figura central do governo Bolsonaro. O juiz Moro, que é um juiz autoritário, que, enfim, grampeou o advogado da parte, prendeu, né, o Lula sem nenhuma prova concreta, é um juiz autoritário. A direita tradicional brasileira é autoritária, né? Achar que porque a gente é neoliberal, a gente não é mais autoritário, é um auto-engano, né? Simples assim, tá? E aí, enfim, a percepção disso também ajuda, né, a entender bastante o quanto que a gente tem que ficar com o olho muito aberto em relação aos neoditadorzinhos tipo Bolsonaro, mas tão aberto quanto em relação aos neoliberais, porque eles lucram com os autoritários, tá? Que mais aqui então, né? Ele diz aqui, né, após perder relevância, a questão nacional retorna com a extrema-direita. Vamos lá, né? No meu artigo, busquei trabalhar simultaneamente as esquerdas e as direitas, porque falar de uma coisa sem falar da outra não traria as melhores perspectivas. Na primeira parte, procurei caracterizar as grandes tradições da questão nacional, dos nacionalismos no mundo e no Brasil, durante processos históricos como as revoluções americana e francesa e as lutas pela independência na América Latina e no Brasil, entre outros. Depois busquei analisar como se comportaram as esquerdas e as direitas face à invenção do Brasil republicano, de 1889 e durante o século XX até 64. Em um terceiro momento do texto, analisei como esses grupos se comportaram durante a ditadura militar, a redemocratização e a nova república iniciada em 1985 com o fim do regime militar, e finalmente me propus a considerar alguns desafios atuais, disse o Daniel Arão Reis, que é ex-professor de História, né? Inclusive, essa luta contra a ditadura de 64, que acabou em 1985, ela também foi uma luta por uma nova luta pela independência, né, se a gente pensar bem, né? Bom, e aí eles dizem que é interessante, aí estão citando aqui, na verdade, o Arão Reis, né? E ele diz, é interessante observar que a luta pela apropriação da bandeira do hino nacional continua forte durante a campanha das diretas já, em 84, mas após a conquista da democracia, e sobretudo após a Constituição de 88, a questão nacional perde vitalidade. Isso para mim é um engano também radical, né? A questão nacional nunca perdeu vitalidade na esquerda. Nunca perdeu. Generalizar isso aqui é uma ingenuidade, né? Inclusive a gente deve exatamente à manutenção dessa questão na esquerda o fim da ditadura militar, né? Porque se não fosse a esquerda, se não fosse a luta, né, da esquerda, de movimentos ali contrários àquela bizarrice toda, a gente talvez não demorasse aí de repente mais uns 10 anos para chegar no fim da ditadura, se chegasse, né? Nos últimos anos houve uma tentativa, houve uma tentativa da extrema-direita de se apropriar desses símbolos nacionais, não mais combinados ao nacionalismo econômico, e sim a uma adesão a uma linha econômica liberal, que é uma novidade. Novidade essa que, do meu ponto de vista, para mim, está bem desenhado já, né? Não há nenhum tipo de conexão, a não ser a conexão pela via da negação. Só isso. Esses vermes, tipo Bolsonaro, tipo os filhinhos dele, e essas figurinhas aí, enfim, netinho do ditador,
Isso é tudo bando de projetinho de ditador. Eles não fazem ditadura, por quê? Porque eles têm o apoio dos neoliberais. Agora, se a esquerda ganha, eles tentam dar golpe para poder instaurar a ditadura. Simples assim, né? Então, quer dizer, isso é importante de situar também. E aí essa conexão deles com o tal liberalismo econômico é uma conexão apenas pela negação. E outra, também não é, inclusive, eles dizem aqui, né, que há uma adesão a uma linha econômica liberal. Também discordo radicalmente disso, porque existe uma diferença muito evidente entre o liberalismo clássico e o neoliberalismo. O liberalismo da primeira geração negou o Estado, o liberalismo da segunda já não negou, já apontou ali que o Estado tinha uma importância, e no século XX inteiro as grandes potências, etc. e tal, e agora a China, e até mesmo figuras aí emergentes como a Arábia Saudita, etc. e tal, com seus questionamentos ali, mas estão botando o Estado para funcionar, para poder fazer o país caminhar. E aí essa gente dizendo que não, porque enfim, né, o liberalismo é uma novidade. Enfim, quer dizer, eles acham que o Bolsonaro se conectou com uma perspectiva liberal. O Bolsonaro se conectou com os neoliberais. Paulo Guedes não é um liberal, é um neoliberal, né? Então, enfim, importante ponderar isso, porque inclusive os Estados Unidos, durante o século XX inteiro, cobram impostos altos, botam o Estado para funcionar com essa grana e tudo mais, a partir de uma perspectiva dita liberal, né? Então, enfim. Para as esquerdas recuperarem um protagonismo, continua aqui o Daniel Arão Reis, que já foi seu, proponho que insistam na questão democrática em um viés internacionalista, recuperando as melhores tradições do socialismo democrático do século XIX. Isso aqui é também, na minha perspectiva, uma posição que é equivocada. Tá? Vou dizer por quê. Ele sugere que a esquerda insista na questão democrática em um viés internacionalista. Primeiro que a questão democrática não se resume a isso, né? A questão democrática é mais complexa que isso, e a própria ideia de democracia, se ela não for desenhada em conexão com alguns elementos específicos, né? Por exemplo, o nacionalismo, por exemplo, a globalização, por exemplo, né? Enfim, outras forças aí, a gente fica chamando qualquer coisa de democracia e não entende bem o que é isso. Segundo ponto, o viés internacionalista ele existe no que eu tenho chamado aqui dos ingênuos líquidos, que é essa galerinha aqui, ó, né? Tô chamando aqui, tá? Essa galera aqui, tipo Peter Sloterdijk, isso aqui é o viés internacionalista, estrito senso, né? Acabou a pátria, solo, ninguém se define mais por pátria, isso acabou, né? O Agamben sugerindo que todo mundo agora tem que ser refugiado, né? Enfim, tá? Tem um monte de lugar que nem resolveu a questão local ainda, e ele já quer que, com todo respeito aqui, mas ele já quer, enfim, que todo mundo seja refugiado, quer dizer, sabe? Nitidamente ele está ali com um certo deslumbre com o internacionalismo, né? O Bauman também diz aqui, depois do Estado-nação, imagina um chinês lendo isso, ele fala, depois do Estado-nação, como assim? Nos Estados Unidos, idem, né? Enfim, na França, ibidem, Inglaterra e tridem, né? Então, assim, e a ideia de rede também, que muitas vezes engana, faz você achar que o que existe são fluxos. O Manuel Castel diz aqui que virou um fluxo, né? Entendeu? Então, quer dizer, bom, e aí isso atrapalha a entender a questão de maneira mais profunda, né? E aí eu tenho sugerido aqui, como uma alternativa a essas perspectivas, não um viés internacionalista, mas um viés nacional cosmopolita, você entender e para colocar em prática ali, enfim, e em desenvolvimento, as perspectivas locais e as perspectivas de conexão com o mundo e etc e tal. Senão a gente fica de garoto nesse jogo. Esse é o ponto. E evidentemente que essa galera, os neoliberais, eles lucram com isso. Então isso aí, na boquinha deles fica blasé, eles não se incomodam, eles dizem que a esquerda está atrasada e que, olha, porque o barato agora é o internacionalismo. E o Daniel, inclusive o Arão Reis, não sei nem se ele virou neoliberal ou não, mas não era, né? Então, enfim, essa é uma visão, do meu ponto de vista, ingênua, certo? Bom, e aí ele diz que, agora que eles continuam, né, nacionalismo e estatismo se confundem no Brasil, tá? O que é outra visão ingênua e, ao mesmo tempo, denota a desconexão radical deles com a discussão do Estado, né? Dizem eles aqui, né? Quem diz aqui, na verdade, é a Maria Celina da Araújo. Ela diz, no Brasil, o nacionalismo tem sido confundido com o estatismo econômico. No Brasil?
Já nos anos 20, ganha força a ideia de que cabe ao Estado organizar a sociedade, historicamente cindida, deficiente, incapaz de construir uma nação harmônica e vibrante. Acabou colando essa ideia de que é o Estado que vai organizar a sociedade. Imagina um chinês lendo isso, os Estados Unidos lendo isso, França, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, Canadá. Né? É verdade, é verdade, é verdade. Então, nosso nacionalismo é mais estatismo do que nacionalismo, diz ela. Né? Ora, né? Como que dá para fazer um nacionalismo sem ser estatismo na política, né? No FHC, isso aqui é fundação ligada ao PSDB, etc. e tal, né? Enfim. Então, segundo ela, os movimentos nacionais de direita, que foram relevantes no século passado, nunca tiveram um projeto nacional de educação que resultasse na formação de uma sociedade capaz de definir seu próprio futuro. E aí diz ela, como o Estado era o grande mentor do desenvolvimento, não se fazia necessário um projeto de educação eficiente para produzir uma sociedade com capacidade crítica. Assim, o Estado continua atuando nas ausências da sociedade. Isso que ela disse aqui, um projeto nacional de educação que resultasse na formação de uma sociedade capaz de definir seu próprio futuro, a Europa inteira fez pela via do Estado. É só pesquisar, simples assim. Né? Educação pública de qualidade na França, na Inglaterra, na Itália, na Alemanha, na Espanha, Portugal e agora ali também na Eslováquia, enfim, né? Está todo mundo fazendo isso na Europa. E ela acha que isso aqui é um estatismo estranho do Brasil, né? Enfim, à medida que foram se fortalecendo na segunda metade do século XX, as esquerdas não se diferenciaram nesse aspecto e também assumiram um projeto nacionalista com capital nacional, mas sem maior participação da sociedade. Não é verdade também discordo disso aqui. Se a sociedade não participou desse desenvolvimento, é porque a direita não deixou. Via defesa, via golpe, via defesa do mercado como a única coisa que existe, e aí no final das contas acaba fazendo o que o próprio Fernando Henrique fez, privatizou as empresas dizendo que ia pagar a dívida pública, dobrou a dívida pública. Né? E, ou seja, o Brasil perdeu ali uma série de riquezas que podia estar usando para fazer esse investimento em educação via Estado, que ela está reclamando aqui que não aconteceu. Né? Bom, e aí para finalizar, eles dizem que recentemente a extrema-direita, representada por Jair Bolsonaro, passou a criticar o estatismo e o nacionalismo econômico e ao mesmo tempo atacar a globalização como um instrumento para disseminar ideologias como a identidade de gênero, entre outras. Já a esquerda, olha o que ela diz, já a esquerda, eles aqui, né, continua sob a influência das forças estatistas e apegada a compromissos ideológicos que não são adequados ao momento que vivemos. Eles acham que o estatismo, né, que a esquerda defende aqui, é um compromisso ideológico que não é adequado ao momento que a gente vive. O mundo inteiro funciona dessa maneira, o mundo inteiro desenvolvido. Né? E eles acham que não tem a ver com que mundo que essa gente vive. Assim, eu queria tentar entender assim, que mundo que eles vivem. Porque a média de carga tributária na França, na Alemanha, na Europa inteira, é ali beira 35%, 40%. Né? Na Dinamarca já é 48%, 49%. Não só ali, mas outros países também. Estados Unidos tem um PIB gigantesco, uma carga tributária gigantesca, eles cobram imposto de lucros e dividendos de empresas de fora, imposto de transação econômica, imposto de tudo que você pode imaginar. A China, então, não vou nem dizer, né? Entende? Então, o que é isso aqui, né? Forças estatísticas, como se fosse um compromisso ideológico que não é adequado. Em que mundo essas pessoas vivem, né? E para finalizar, pessoal, eles dizem aqui que com o retorno do Lula à presidência, esperava uma festa da democracia, com mais rupturas em relação ao passado e mais certezas em relação ao futuro. Essa brincadeirinha de ficar fazendo ruptura com o passado como se fosse uma regra é a ideia dos globalizaloides, né? Que são antinacionais e anti-estatistas, anti-projeto de desenvolvimento e ingênuos, né? Enfim, e aí por último, a última frase aqui, tá? Ele diz o seguinte: é fato que a sociedade civil progressista que conhecíamos está em crise profunda e tem um peso muito pequeno no atual debate público que foi transferido para o espaço virtual. Conseguirá ela se adaptar aos novos tempos? A resposta será dada pelas novas gerações. Pois é, isso aqui realmente está em crise, né? A sociedade civil progressista, mas está em crise por conta do avanço da extrema-direita e por conta da negligência e, ao mesmo tempo, da ingenuidade dos neoliberais, tanto no projeto pessoal, ou melhor, né? no projeto ali do próprio grupo em relação ao país, quanto na forma como eles deixam a extrema-direita avançar porque se conectam com ela pela via da negação da esquerda.
Então tudo isso aqui mostra a ingenuidade dos neoliberais, e a gente tem que ir deslocando isso aí para continuar ampliando esse debate, para melhorar a visão do país, a gente conseguir de repente, eventualmente um dia se livrar mesmo dessas figurinhas de Bolsonaro e figuras semelhantes, tá? No futuro do país. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? A gente se fala então aí no vídeo de amanhã. Enquanto esses vermes não destruírem, eu vou fazendo aqui, tá? Grande abraço aí, tamo junto, fui.